Luan, o mercado com essa água de salsicha, como o Augusto fala, é momento de eu acumular ou não? Espera pelo menos uma tendência de alta, alguma coisa assim. Cara, Augusto, eu acumulo. Eu acumulo, velho. Eu compro segunda, quarta e sexta. Eu compro toda segunda, quarta e sexta Bitcoin. Segunda, quarta e sexta, meu P2P já sabe, velho, tô mandando dinheiro para ele para comprar Bitcoin, tá? Porque assim, como eu tenho dados da Glassnode, eu estou vendo que os institucionais e os big players estão comprando Bitcoin agora, eles estão acumulando. E Ethereum, e Ethereum da massa. E eles estão acumulando muito Ethereum, tá? Muito Ethereum. E o Ethereum, hoje, ele está subvalorizado demais, cara. 2.500 não é nada para o Ethereum ainda, entendeu? Então, eu estou acumulando. Agora, eu entendo a dor do cara que é iniciante, porque assim, eu recebi um e-mail ontem que é muito triste, porque a pessoa falou assim, pô, Augusto, eu comprei o teu curso e eu aprendi que eu fui muito ganancioso. Nessa acumulação eu coloquei mais dinheiro do que eu devia, e agora eu não sei como explicar porque eu assumi um prejuízo, né? O cara vendeu na acumulação. Então ele vendeu com medo de cair mais, né? Só que ele não entende o seguinte, que no Bitcoin, na história do Bitcoin, toda grande queda de 50% do seu topo é oportunidade de compra. Então você não pode vender, só que também, ao mesmo tempo, você não pode colocar um dinheiro que você quer sacar daqui a um mês. Você tem que colocar uma grana que você está querendo colher lá na frente, daqui a 3, por isso que a grande maioria das pessoas se fode aí nessa situação, velho. Elas não fazem gerenciamento de risco, e aí elas querem colocar, não, eu quero colocar aqui durante 3 meses. Ela acha que 3 meses é um períodozão pica já para poder aguardar, tá ligado? Então, assim, eu acho que tem um pouco mais de discernimento do que você quer fazer, cara, tá ligado? 3 meses de acumulação, sem contar assim, aquilo ali foi 3 meses de acumulação, mas sem contar as quedas, né, anteriores, né? Porque se tu for ver, isso aqui tudo é uma grande acumulação, na verdade. Isso aqui durou quase 1 ano, tá? Isso aqui durou 1 ano de acumulação. Então, tu consegue aguentar, colocar um dinheiro que você precisa sacar para mês que vem, você aguentar 1 ano ele lateralizando e perdendo valor ao longo do tempo? As pessoas iniciantes, elas querem resolver o problema da vida delas rápido com o Bitcoin. E acontece que elas olharam, há 8 meses atrás, alguns amigos deles ficaram ricos com criptomoeda porque eles tiveram essa esticada de alta, né? Só que acontece quando a maior parte do mercado, 90% do mercado cripto, não fica em tendência forte de alta nem em tendência forte de queda. A maior parte do tempo o Bitcoin fica em acumulação e lateralidades. O mercado todo, todos os mercados, inclusive a bolsa também é assim, a maior parte do mercado fica em lateralidade e acumulação. São poucos períodos exponenciais que dão essas esticadas, onde quem estava colhendo no inverno, ou quem estava plantando no inverno ou plantando na acumulação, que vai conseguir realizar, entendeu? E é um jogo de paciência, e por isso que dizem, né? Pô, o mercado de ações ou mercado volátil, ele é um jogo de tirar dinheiro dos impacientes e jogar para os pacientes. É exatamente isso. E aí, como é que você vai ter paciência se você coloca todo o dinheiro que você precisa para torrar no mês que vem, para pagar as contas? Você não vai conseguir gerenciar, você não vai ter paciência. E aí, sem paciência, você vai perder. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, o holder é a categoria mais difícil de você ser investidor. Porque você tem que ter uma paciência do caralho. Você tem que ter uma passar paciência por todos os momentos, né? Passar por todos os momentos. Ah, o Bitcoin que caiu 50%. Você tá com o dinheiro dentro? Tô. Então você é holder. Perdeu 50%. Né? Então você tem que passar por esses momentos. Né? Você tem que entender que para você surfar um momento bom, você tem que estar no momento que não é tão bom assim. E se você for um cara positivo, você vai achar que o momento negativo, ele acaba sendo bom também. Porque você tem uma possibilidade de entender que, né, quando o preço está caindo e você está querendo acumular um ativo que você escolheu, seja Bitcoin, Ethereum, ou então ações na Bolsa de Valores, você simplesmente está vendo que aquele ativo ali que você escolheu está mais barato. Exatamente. Então são oportunidades pontuais que acontecem, né, e aparecem de vez em quando no mercado. E a gente não tem como ficar prevendo e dizer, né, meu irmão, vai acontecer isso por conta daquilo, ou aquilo por conta disso. Exato. Não existe isso. Quando você fica nessa viagem, você sucumbiu à falácia do mercado. Né? Você caiu no conto do vigário. Né? Então são situações que a gente tem que falar para poder pautar. Parece uma coisa que é boba, mas não é. A grande maioria das pessoas é bem interessante que elas não conseguem entender a mecânica e a dinâmica do mercado, que é feita para, na maioria do tempo,
pela maior parte das vezes, tirar o dinheiro de pessoas inexperientes, não capacitadas, não preparadas, para colocar na mão das pessoas preparadas e capacitadas e que sabem do que estão fazendo, né? Então são coisas que a gente tem que levar em consideração, não são simples, não é uma coisa que você aprende num curso, não é uma coisa que você aprende algumas horas numa live dessa daqui, por exemplo, no Domingão do Bitcoin. É vivendo na prática, mano, vendo o seu dinheiro subir, vendo o seu dinheiro cair, experiência de mercado, pô. Você tem que ser uma pessoa que seja, né, inteligente do ponto de vista de você saber dominar, né, os instrumentos que o mercado te traz. O mercado financeiro tem diversos instrumentos. Quando você fala de cripto, porra, aí que explode a sua centena de instrumentos que você pode utilizar quando você fala de DeFi, NFTs e tudo mais. Exatamente. E aí quando você vai para um outro nível de abstração, você chega numa camada de pensamento, de elevação de pensamento, né, na qual você consegue abstrair toda essa sardinhagem que fica sendo jogada nos jornais, portais de notícia e telegramzinho, hater, piadinha, conversinha tosca, meu irmão. Quando você abstrai isso tudo, é que você começa a ver que você está ganhando dinheiro. Né? Mas para você participar disso, você tem que passar por todo esse cenário. E tem que assumir riscos, né, Caio? Tem que assumir riscos. Deixa eu comentar aqui até com vocês, olha só, eu peguei o gráfico e eu mostrei todas as acumulações nos últimos 2 anos aí do Bitcoin, desde 2019, né? Vocês podem ver que se a gente pegar todos os boxes aqui de lateralidade, né, Caio Damasio, tu pode ver que 90% do tempo o mercado entra em acumulação e lateralidade. Né? Tipo assim, 90% do Bitcoin, o mercado cripto, ele fica em lateralização e acumulação e são breves os períodos em que ele tem as grandes esticadas. Então, assim, os movimentos, eles são intensos, eles aparecem repetidamente, mas se tu não tem paciência de ficar vivo na acumulação, né, se você consegue ter o saco de ficar na acumulação e não tomar decisões irracionais e não colocou o dinheiro que você depende, você simplesmente consegue pegar e surfar essas esticadas, essas trocas de caixas, que a gente chama, porque ele geralmente sai de uma acumulação, entra em outra acumulação, sai de outra acumulação e vai para uma direção. Então, o que acontece agora, por exemplo, a gente pode sair de um box e entrar em outro box mais acima, com uma verticalidade, ou seja, assumindo um preço um pouco mais alto, mas lateralizando novamente, entrando em outra acumulação. Então, assim, isso pode fazer parte de uma grande acumulação maior, né? Então, são coisas em que não tem como ter uma previsibilidade imediata, a menos que você tente fazer day trade e perder todo o seu dinheiro, né? E o que acontece? Na linha, eu até estava comentando a linha de tendência de baixa aqui do RSI, né? A linha de tendência de baixa está querendo mostrar que o Bitcoin está, assim, querendo voltar a tentar entrar na zona de acumulação aqui do diário e tentando voltar à tendência de alta, né? Ele vai tentar se aproximar da região 60 aqui do RSI. Então, eu acredito que até a gente pode ter uma altinha interessante. Outra coisa que eu achei legal é ver geralmente quando aparecem fundos históricos, né, e topos tem um volume alto, né? A gente acompanha aquele volume fora do normal. Então, pode ser que isso aqui seja um grande fundo majoritário, que pode ser até testado mais para frente, mas que, por enquanto, vem sendo um suporte bem forte, bem interessante, que já foi testado pelo menos 13 vezes no último período. Nós tivemos 13 retestes dessa região dos 30 mil. Então, atualmente, a construção de um suporte muito forte é a região dos 30 mil. Possivelmente pode ser no futuro até o fundo mais forte do Bitcoin. Assim como o 3.200 foi o fundo mais forte do Bitcoin por um longo período de tempo, essa região ela pode ser tamanha vezes retestada, que ela pode ser o suporte majoritário, também um suporte forte no futuro, né? Assim como aconteceu com o Bitcoin aqui no passado. Nós tínhamos dois suportes extremamente fortes, os de 6.200 no último bear market, que foi rompido só um ano mais tarde, e nós tivemos, depois dessa perda, esse suporte que acabou se tornando um fundo histórico do Bitcoin, que anos mais tarde só se repetiu por causa do Covid. Na minha opinião, nem ia acontecer, né, de ser retestado. Eu acreditava que o mercado ia ficar lateralizado aqui na região dos 9.000 e 10.000, que era o que, de fato, o preço valia. E uma coisa muito importante que a Glassnode nos entrega, existe um gráfico aqui que a gente sempre comenta sobre esse gráfico, né, que é o ciclo de alta do Bitcoin, que é esse aqui, de volatilidade, né, no caso, de todos os mercados. Isso aqui já existe há muitos anos, tá, pessoal? O pessoal utiliza para bolsa, para
para Forex, para Bitcoin, criptomoedas e assim por diante, e isso sempre se repete, tá? Então, o ciclo ele começa, né, com descrença, depois a gente entra numa fase de esperança, otimismo, crença, euforia. E, basicamente, ainda, na minha opinião, nós não chegamos na fase eufórica mesmo, a fase em que a gente teve aqueles 2 meses de super ciclo de alta de 2017, podemos chegar nessa fase novamente. E o que me mostra isso, basicamente, então, é basicamente aqui esse gráfico aqui de realização e não realização de lucros parciais aqui. Exatamente. Esse Nupol aqui, ó, ele está mostrando para nós que nesse ciclo a gente ainda não chegou na fase, a gente chegou muito próximo da fase eufórica, mas não chegou nela ainda, tá? Em relação ao preço. E em 2017 nós tivemos um topo aqui, que foi o topo histórico, que foi representado, então, pela fase eufórica mesmo, né? Então, nós temos aqui a fase de capitulação, que é aquela acumulação profunda, né? Aquela lateralidade infinita, aquele mercado chato pra cacete. E nós temos a fase da crença, e na fase da crença, realmente, aqui o otimismo e crença, nós estamos ainda na fase, agora de volta à fase do otimismo, acreditamos ainda que o mercado formará um fundo aqui, dentro dessa lateralidade que pode evoluir por mais alguns meses, tá? Mas que lá para frente a gente pode voltar a testar ainda nesse ciclo de alta a fase eufórica, que seria o topo, né, do período. Acredito, inclusive, que vai ser parecido com o que aconteceu com o topo de 2013, não igual, né? O mercado nunca se repete exatamente igual, mas acredito que pode acontecer algo semelhante, né? Sair depois de um grande período de lateralidade e acumulação, a gente entra de volta na fase de otimismo novamente, volta para a fase da crença e do delírio, né, da euforia, vamos dizer assim, tá? Então, eu acredito que nós estamos aí formando um fundo mesmo para o preço voltar a subir. Eu estou comprando Bitcoin com 50% de desconto, essa é meu gerenciamento de risco é esse. Acredito que, há um mês atrás a gente estava tendo que pagar $65 mil para comprar um Bitcoin, agora a gente pode pagar com $30 mil, praticamente metade do preço. E a gente, lógico, não coloca o dinheiro que a gente precisa para pagar as contas no mês que vem. A gente coloca uma grana que é focada na proteção do nosso patrimônio, na proteção... Garante o tempo, né? Garante o nosso tempo, exatamente. E, basicamente, nós estamos comprando e acumulando no desespero. Enquanto tem muita gente vendendo, nós estamos comprando, tá?